Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. Estamos de volta para o terceiro bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o presidente da Associação Comercial das Indústrias Frigoríficas Brasileiras, Acifrigo, Maurício Reis Lima. Nos blocos anteriores a gente falou que você pode se preparar aí, começar a colocar carne no seu freezer, porque é o seguinte, o preço vai continuar subindo. E antes do Natal, você já vai sentir aí um aumento desses produtos e por vários motivos. Inclusive, além da questão de exportação, a gente ainda teve uma redução da quantidade de boi no pasto. Mas ainda tivemos um outro problema no Brasil, que são as queimadas, que aumentaram muito, tanto na região amazônica quanto no Pantanal. Isso vai afetar a produção? Sim, vai afetar porque acabou que as queimadas ultrapassou o limite, né? Queimou muita área, né? Atrasando aí o plantio, né? Devido às chuvas também, a gente viu que as queimadas teve um aumento bem grande devido também à própria estiagem, né? Que está atrasada para chegar. E isso aí... As chuvas demoraram, né? Sim, sim. E isso aí vai acabar que vai atrapalhar também a sair esses animais a tempo para poder atender a população. Agora falta pastagem ou faltou mesmo espaço para produção de ração? Não, vai faltar mesmo o tempo para produzir os grãos, né? Que a gente vê que os grãos estão atrasados, o seu plantio, e os pastos também, né? Queimou grande parte dos pastos, a gente vê que estão vários animais aí passando falta de comida no pasto hoje. Agora, a ministra Tereza Cristina afirmou dia desses que o boi é o bombeiro do Pantanal. Como é que é isso? O senhor que é desse setor sabe como isso funciona? Ela, inclusive, foi muito criticada por essa frase. Por que o boi é o bombeiro do Pantanal? Creio eu que isso foi uma interpretação diferente do que ela disse, porque quando a gente fala que quando tem boi no pasto não pega fogo, não é que o boi, se abrir pasto, abrir mata hoje, o boi vai tomar conta daquele lugar ali e não vai ter queimada. Não é isso, é que quando a gente fala que quando aquela terra ali está sendo produtiva, teoricamente, a gente tem um indício menor de queimada, que o próprio produtor em si, ele está preocupado com o pasto, porque o pasto é a comida do boi para ele. Então, quando ela fala isso, que o boi bombeiro, né, que ela foi muito julgada devido a isso, ela quis dizer em cima dessa situação, que o próprio produtor em si, ele está preocupado com o pasto, ele não quer fazer essa queimada. Ou seja, para manter ali o ganha-pão dele, né? Manter o ganha-pão dele. Por falar em pasto, o senhor acha que é preciso aumentar a área de pastagem no Brasil? Há uma grande polêmica entre os produtores, aqui a bancada ruralista vive numa briga grande com os ambientalistas. A Amazônia, por exemplo, tem que transformar a Amazônia, tem que deixar plantar, deixar criar gado, mas ao mesmo tempo é preciso preservar a floresta para que a gente não tenha estações de seca tão grandes quanto essas que a gente vive hoje, né, no planeta como um todo, não é nem só uma situação aqui no Brasil, a gente vê o mundo queimando. Como é que resolve essa questão? O senhor que é do setor, o que precisa ser feito? Qual é o equilíbrio que se pode chegar? O Brasil hoje é um país autossuficiente para tudo, né? Vamos falar que o Brasil hoje é o celeiro do mundo. Então, eu não vejo necessidade mais de abrir áreas novas para poder atender às demandas, porque o Brasil já tem grandes áreas, grandes fazendas, grandes pastagens que já atende já todo o setor por completo. Então, não vejo necessidade nenhuma de abrir matas fechadas, até porque a gente precisa dessas matas para poder preservar nossas nascentes, que também, se a gente não tiver água, a gente não adianta falar de ter pasto, ter comida para o boi, não ter, se não tem água, né, que é principal, né, o animal precisa de água para poder sobreviver ali. Aliás, a gente falando dessa questão do Dia Mundial da Alimentação, que foi dia 16 de outubro, a gente lá nesse dia teve várias lives aí na FAO, enfim, várias instituições fizeram. E o desafio é
água, produção de alimentos e também preservação ambiental. Em relação à produção de alimentos, a tecnologia é capaz hoje de ampliar bastante essa produção? Como é que é nesse setor dos frigoríficos que o senhor faz parte, nessa área de carnes? Como é que a tecnologia pode ajudar nessa ampliação da produção de alimentos? Os frigoríficos hoje estão incentivando, né, os produtores, pequenos produtores também, a fazer o que grandes produtores já fazem, que é a parte de confinamento. Quando você faz um confinamento, você consegue tratar de vários animais em um espaço bem menor do que se você deixar ele na É pastagem. como a Europa faz hoje, não é? Sim. Mais ou menos o sistema de produção da Europa? Sim, a Europa, a mesma coisa. É quando você faz a produção de grande escala em menos espaço possível. Mas isso já está sendo praticado no Brasil, porque aqui é o contrário, né? Aqui a gente tem a tradição da pastagem. É uma conta que hoje os produtores já estão fazendo ela, né? Porque você está tentando produzir mais toneladas de carne em menos áreas. Então, essa conta hoje ela já está sendo feita pelos produtores e certamente eu vejo o Brasil muito promissor nessa área, que é a área de confinamento, que vai crescer muito aí durante esses próximos 10 anos aí. E já tá em fase de implantação em quais estados? Onde é que isso está mais difundido no A Brasil? gente tem tradição em confinamento nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Mas só que hoje esses estados serviram de espelho para outros, Minas Gerais também, Rio Grande do Sul, que é a parte muito grande ali de produção leiteira, né? Então eles já tinham esses animais produzidos em confinamentos, em baias. Então hoje o Brasil está abrangendo, até mesmo na própria Amazônia já está acontecendo isso. Pará já tem grandes confinamentos hoje que o pessoal está atendendo. E muito importante, são os pequenos produtores também que estão olhando para esse lado. Estão deixando de produzir em grandes áreas, em pastagens, e diminuindo a sua área e colocando mais animais em menos área. A onda vegana, que toma conta aí de vários setores, ela atrapalha? O senhor teme essa onda vegana das pessoas dizendo, olha, carne jamais, os animais são para ser preservados? Eu creio que é uma balança comercial, né? A gente tem aí muita gente que está seguindo essa área vegana, né? Optando por nada de proteína animal. Então, assim, isso acaba que deixa algumas outras pessoas um pouco no ar, se come, se não come, o que vai, o que não vai, mas ainda no Brasil é uma comunidade relativamente pequena. Mas e outros produtos que vêm aí de proteína animal, não tem? O senhor não falou farmacêutico, não sei o quê. Sim, Um sim. vegano, então, não pode mais consumir outros produtos, digamos assim? Hoje é uma cadeia muito grande de produtos que vêm da proteína animal, né? Mas a gente vê, eu sempre vejo em algum informativo desse pessoal que segue essa parte vegana, que eles têm a sua área também, né? Eles trocam, às vezes, alguma coisa que tenha proteína animal, eles acabaram conseguindo conciliar com alguma coisa geneticamente modificada para poder atender a demanda deles. Agora, nós falamos de exportação de carnes congeladas, mas existe também uma nova onda aí de exportação de animais, de bois mesmo, para outros países. Quais são os países que já estão querendo exportar os bois vivos, matrizes, para começar a sua própria produção daqui do Brasil, começar no seu país? No caso, os países que estão importando hoje, começou bem devagar com a Turquia, mas hoje já acabou aumentando. A gente tem Egito, Jordânia, Iraque, Líbano, que são os grandes importadores de boi vivo. Até mesmo um pouco de matriz foi exportada do Brasil, mas não chegou a ser
números que preenchesse uma escala, foram exportações ainda de testes da parte de matriz. Agora, o boi vivo eles exportam para abater lá por causa do sistema de abate ou existe mesmo uma vontade de levar o gado brasileiro para lá, para esses Temos países árabes? as duas situações que os países árabes, né, têm a cultura muçulmana, eles têm o jeito deles também de engordar esses animais e fazer o abate deles também diferenciado. Mas assim, hoje o que está demandando, que levou eles a levar esse gado mais, foi a parte da economia, de modificar um pouco a produção deles lá, que eles não tinham em grande escala essa produção e hoje eles optaram por tentar colocar a produção de bovinos lá para alavancar a economia deles. Ou seja, mas a China também não está fazendo esse tipo de importação lá para a China? Não, Ou de seja, gado a China vivo, não está importando não. gado vivo? Gado vivo não. Só mesmo Quanto tempo demora para chegar uma carne na China, hein? Até tivemos aquela história lá disseram que, olha, veio carne brasileira com Covid, né, com coronavírus, chegaram a falar isso da carne do frango. É possível tanto tempo uma carne sai daqui? Só nessa viagem de navio, o vírus já foi embora, pelo menos diziam os cientistas. Sim, demora em torno de 40 dias para poder chegar lá, até fazer a parte portuária e iniciar a parte de descer os containers. Então, demora em torno de 40 dias. Então, eu creio que isso não procede, não. Mas há essa preocupação nos frigoríficos brasileiros? Como é que é feito isso? Já falamos da pandemia lá no primeiro bloco, mas é bom a gente esclarecer que essa exportação ela é feita, como é que é feito esse controle no embarque aqui, para evitar qualquer tipo de contaminação ao longo da viagem? O Ministério da Agricultura, através do MAPA, com seus fiscais, fazem um trabalho muito bem feito em cima dessa fiscalização e essa contenção para poder não sair nada do Brasil fora dos padrões. Então, a gente tem uma prevenção na hora de fazer essas cargas, que é a sanitização e um controle muito rigoroso no seu carregamento. Por falar em governo, nós falamos aqui do Ministério da Agricultura e em relação ao Ministério da Economia. O senhor falou que o preço vai subir, que deve subir preços de outros produtos também que são decorrentes do preço da arroba do boi, né? Porque participa aí das cadeias de vários produtos. Como é que fica essa relação com a economia? A economia já foi avisada dessa perspectiva aí de uma inflação maior nos alimentos justamente no final do ano, quando vai estar acabando o auxílio emergencial e quando as pessoas vão estar aí em busca de emprego, em meio ainda a essa pandemia que não tem nem vacina, porque ia começar uma produção de vacina em dezembro e já ficou para o ano que vem, porque ninguém sabe se vai ser possível aplicar essa vacina logo em dezembro. Portanto, muita calma nessa hora. Como é que estão as autoridades em relação a essa perspectiva de aumento da carne, por exemplo, da arroba, do preço aí de outros produtos? Hoje, assim, devido a isso, estou aqui em Brasília há 2 dias já, a gente está conversando várias situações sobre isso, até mesmo para poder ver o que pode chegar no final do ano, quanto vai chegar essa conta, né? Esse auxílio do governo termina agora em dezembro, né? Então, a gente vai tentar discutir para ver se existe alguma possibilidade de ser feita alguma coisa, mas creio eu que isso demanda mesmo, a lei da oferta e procura, e a gente também, o Brasil, tem essa vantagem, né, que tem um celeiro muito grande nas outras proteínas, que é tanto a do frango quanto a suína, né? A gente tem uma cadeia bem grande, onde dá para suprir o Brasil e também atender as exportações. Agora, o governo deu algum aceno, porque a gente teve a questão, tem o auxílio emergencial que é pago às pessoas, né? E tem também a questão do auxílio às empresas. Como é que está isso? O senhor acha que vem uma ajuda maior para tentar, um subsídio aí para tentar evitar essa elevação muito alta no preço dos produtos? Ou
Hoje, realmente, as empresas puderam contar, e estão contando mesmo com essa ajuda do governo, que através desses aportes que os bancos estão fazendo para as empresas. E o Brasil tem um setor empresarial relativamente assim, bem ordenado, né? Os empresários estão cada dia mais conscientes com a situação financeira de suas empresas e quando entrou nessa pandemia, todos se reorganizaram e os que puderam ter acesso aos empréstimos que o governo concedeu através do ministro Paulo Guedes, puderam suportar a crise e atender suas demandas dentro dessa principal situação que aconteceu agora. Esse setor não precisou? Precisou sim, foi de grande captação do governo e acabou usando sim vários empréstimos, várias situações para poder atender e chegar onde está chegando hoje. Foi de suma importância do governo. Ok. Doutor Maurício, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar. Obrigado, boa noite a todos. E para você que nos assistiu, muito boa noite. Vai lá, já compra lá a sua ceia de Natal e deixa guardadinha no seu freezer, porque o preço vai subir. E a gente continua por aqui informando tudo em primeira mão para você na Rede Vida de televisão. Muito boa noite, até a próxima quarta-feira, mas não sai daí não, porque ainda vem o Jornal da Vida com as notícias do Brasil e do mundo. Muito boa noite.